Bom, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai começar a falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Vocês vão ver doutrinariamente se fala em ADO. Tá? Nada mais é que a nossa ação direta, inconstitucionalidade por omissão. Então, o que ocorre? Nós vimos... Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Alguém me dá o retorno via áudio? Ok, mestre, tudo em paz. Beleza. Então, a gente viu as ações diretas de inconstitucionalidade e agora a gente vai falar especificamente da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? É a ADO. Então, o que ocorre? A nossa Constituição Federal, ela tem inúmeros comandos normativos, tá? Então, a Constituição, ela tem comandos normativos, no que ela diz que deverá o Congresso regulamentar, né? Deverá regulamentar determinada matéria, por meio de lei, evidentemente. O que ocorre? Muitas vezes existe uma inércia, né, do nosso Congresso Nacional em regulamentar determinada matéria. Então, quando eu constato que há essa inércia, se eu for um dos legitimados, e nós vamos ver que para mim ser legitimado na ADO, os legitimados da ADO são aqueles mesmos que a gente já estudou no nosso artigo 103 da Constituição Federal, né? Aqueles mesmo 9 legitimados lá da minha ADIM estão aqui na ADO. Tá? Então, eu vou lá e provoco, né, o meu Supremo Tribunal Federal dizendo que, olha, eu preciso de uma resposta, eu quero a regulamentação de uma matéria constitucional que não foi convertida em lei, né, tratando essa temática. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais prático para vocês. Nós vamos pegar lá do artigo 7º, só adicionar o pessoal aqui. Vamos pegar lá no artigo 7º da Constituição, o nosso exemplo. Copiar e colar aqui para vocês verem. Bom, nosso exemplo está aqui. O artigo 7º, né, fala dos nossos direitos sociais, enfim. O caput diz que no artigo 7º que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 27, a proteção em face da automação na forma da lei. Quando você fala aqui, né, nós temos aqui um comando normativo constitucional, né, onde o Constituinte estabeleceu
que o legislador infraconstitucional deveria formular uma lei que protegesse o trabalhador diante da automação. Quando você fala em automação industrial, né, são todos os conceitos ligados à robótica, enfim, a própria mudança, né, a própria tecnologia, né, no sentido de que essa tecnologia não venha a destruir os empregos. Evidentemente que isso é uma luta inglória, né, porque a tecnologia, na verdade, quanto mais tecnologia, menos empregos eu tenho. Isso é mais do que evidente. Mas para que isso ocorra de uma forma, digamos, mais branda, o legislador, né, o constituinte, estabeleceu que o trabalhador deveria ter uma proteção específica em relação à automação, tá? Na forma da lei. Então, eu verifico aqui, por exemplo, que essa lei, né, de proteção ao trabalhador em relação à automação não foi feita ainda. E como nós estamos falando de um direito abstrato, né, o meu instrumento para que eu questione, né, essa ausência de lei é através da ADO, né? Então, ação direta em constitucionalidade por omissão. Tá? Então, eu vou diante do Supremo Tribunal Federal e provoco o Supremo dizendo, olha, a Constituição estabeleceu que deveria ter sido feita essa proteção e o legislador não fez. Tá? Então, sempre que existir um direito, né, escrito na Constituição e que esse direito me exija que o legislador infraconstitucional faça uma lei específica regulamentando a matéria, pode ser por lei complementar ou lei ordinária, se essa lei não existir, eu entrarei com uma ADO, questionarei, né, a inconstitucionalidade por omissão. Desculpe. O que ocorre daí? Aí, o Supremo ele vai analisar, tá? Então, o Supremo ele vai analisar se realmente procede esse meu pedido, tá? O que ocorre? Quando a gente fala isso, e o Supremo for trabalhar essa questão, nós estaremos falando do fenômeno que a doutrina chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. O que nós estamos discutindo aqui? Síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Será que simplesmente a Constituição, ao dizer a proteção em face da automação, ela está me dando uma eficácia automática de eu exigir esse direito? Não, né, pessoal? Tá? Nós caímos nisso aqui, síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Porque a própria Constituição diz que eu preciso regulamentar essa proteção, né, da minha automação. Essa proteção do trabalhador em relação à automação não se dá simplesmente eu dizer aqui na Constituição, olha, tem que proteger o trabalhador diante da automação. Não. A própria Constituição já me diz que essa proteção se dá na forma da lei. Por quê? Porque existem inúmeros normativos que teriam que ser elaborados para que essa garantia constitucional se efetive na prática. Ou seja, não basta eu dizer na Constituição, olha, temos que proteger o trabalhador da automação industrial porque vai ter um aumento de desemprego. Mas sim, temos que fazer uma lei detalhando como se dá essa proteção, como se dá essa forma de proteger.
Tá? Então, não caberia no texto constitucional tantos detalhes que cabem na lei regulamentando a matéria. Tá? Então, por isso que a gente fala de normas constitucionais de eficácia limitada. Tá? Então, quando se perguntar se existe a proteção do trabalhador em relação à automação na Constituição, a resposta é que sim. Porém, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. E por ser de eficácia limitada, eu preciso, né, dessa regulamentação através de lei. Bom, o conceito acho que vocês já entenderam mais ou menos do porquê de precisar de uma lei complementar, uma lei ordinária regulamentando a matéria. Mas o que ocorre? Na doutrina, nós temos, quando a gente fala disso, dessa questão de regulamentação, nós podemos ter dois probleminhas. Nós podemos ter a questão do mandado de injunção, que será objeto do próximo bimestre, tá? E outra forma é o que estamos falando aqui, a ADIM por omissão. Ambos vão trabalhar com essa ideia da questão da falta de regulamentação de uma norma constitucional. Tá? A diferença é que aqui no mandado de injunção nós vamos ter um caso concreto. Tá? E o caso concreto, o que ele me exige? Ele me está falando daquilo que a gente já estudou lá, que é o controle difuso. Tá? Então, nós temos um problema específico. Tá? Então, nós estaríamos diante de uma situação real existente. Tá? Então, nós não estamos trabalhando a omissão da lei em abstrato, que é, né, o caso abstrato, quando eu falo aqui, o problema da ausência da lei. Então, na verdade, aqui nós temos o controle concentrado. Então, se vocês forem analisar, evidentemente, nós vamos estudar o mandado de injunção detalhadamente, tá? Mas elas, de certa forma, esses dois instrumentos, eles são para chegar lá e provocar o judiciário, né, pela omissão do legislador em produzir a matéria. Tá? Então, o que ocorre? Existem, assim, algumas matérias que o legislador reluta em regulamentar. Tá? Então, uma delas, né, vocês já devem ter ouvido falar, da questão da regulamentação da greve dos servidores públicos. Então, até hoje, se espera que se faça uma lei regulamentando as greves dos servidores públicos. Nós temos hoje no Brasil uma regulamentação da greve dentro da iniciativa privada, mas os servidores públicos, a lei ainda não foi feita. Tá? Então, o que ocorre? Quando eu constato que há uma ausência da lei, né, em abstrato, né, então vamos imaginar que nós não estamos trabalhando aqui pessoas, um caso concreto, mas simplesmente é a lei, tá? E eu verifico essa falta de regulamentação, o que ocorre? Eu vou ter que utilizar do instrumento, né, da minha ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
E eu vou chegar lá no Supremo, evidentemente, eu vou apresentar toda, né, a petição, com suas formalidades lá, de acordo com o Código de Processo Civil, né? E o que ocorre? Quando bater lá, o Supremo ele vai julgar se realmente existe omissão ou não daquela, daquela lei, tá? E uma vez constatando a ausência da normativa, o Supremo ele vai ter uma decisão, tá? Essa decisão, ela é de efeito mandamental, tá? E o que ocorre? O STF enviará um ofício dizendo a quem de direito que ele está em inércia e deverá legislar sobre a matéria. E aqui surge o nosso problema. Porque o que ocorre? Nós temos uma questão chamada de prazos. Então, quando é algum prazo em relação à administração pública, tá, vamos dizer que nós não estamos falando de elaboração de leis, mas, digamos, precisa ser elaborado uma portaria, uma instrução normativa, né? Quando é nesse sentido, em regra, o Supremo Tribunal Federal ele dá 30 dias para que a administração pública estabeleça essa normativa pendente. Mas o que ocorre? Quando é a elaboração de leis, né, nós estamos falando do quê? Estamos falando de Congresso Nacional, Senado, mais Câmara. Tá? Então, da mesma forma, né, quando eu constato que precisa ser feita a lei, o Supremo ele vai mandar esse ofício lá para o Congresso Nacional, né, Senado e Câmara Federal, dizendo, olha, vocês estão em haver, vocês estão devendo aqui, porque a Constituição, em 88, mandou que vocês fizessem uma lei protegendo o trabalhador da automação. A Constituição mandou que vocês fizessem uma lei regulamentando a greve no serviço público. Tá? Então, o Supremo ele vai dizer isso, tanto para o Senado como para a Câmara Federal. Mas em relação ao prazo, não há prazo. Por quê? Alguém imagina por quê? Vamos lá, pessoal. Princípio da independência dos poderes. Então, para mim evitar a questão de invasão de poderes, tá? O Supremo não pode chegar lá para o Senado e para a Câmara e dizer, ó, vocês têm tantos dias para fazer determinada lei. Né? Então, na prática, o que ocorre? Quando eu tenho esse julgamento aqui, de uma ação direta em constitucionalidade, uma ADIM por omissão, o Supremo ele vai declarar, né? Ele vai verificar se realmente existe essa falha legislativa, né? Se for algo que é necessário, digamos, para a administração pública, eu preciso de uma portaria da Anvisa regulamentando determinados medicamentos. É tranquilo, o Supremo vai lá, né?
ele comunica a Anvisa e dá prazo. Olha, vocês vão lá e regulamentem isso aqui, por meio de portaria, instrução normativa, enfim. Agora, quando é leis, né, quando é algo que necessita que o poder legislativo, propriamente dito, regulamente, eu, como Supremo Tribunal Federal, não posso estabelecer um prazo para que eles façam, né? Então, é mais ou menos assim, você como Supremo, quando é em relação a esse tipo de matéria, o Supremo fala, olha, se mexam, eu não posso cobrar que vocês me apresentem a elaboração da lei, mas eu já estou formalizando que há um desrespeito, que há uma inconstitucionalidade por omissão por parte de vocês, senadores e deputados federais, em relação a determinado assunto. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Professor, Oi. na verdade, para mim ficou um pouco confuso, né? Porque a gente sempre escuta que mandado de injunção é quando há ausência de normas, né? Não, E não. agora, pelo que eu entendi agora, Ah, o mandado de injunção é um caso concreto. E a ADO é só aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição. sim. Tá. Já te respondendo. Ambos, né, tanto o mandado de injunção como a ADO é para ausência da norma. A diferença é que o mandado de injunção eu vou utilizar no controle difuso, né, quando eu tiver partes. Então, vocês como advogados, se você tiver um cliente, você vai poder entrar com mandado de injunção, né, especificamente para buscar o direito do teu cliente, tá? Então, Ok. vamos dizer que você é advogada lá de um sindicato lá específico, né? Então, você está entrando em nome lá do Sindicato dos Professores, defendendo o teu direito de greve, dos professores municipais, tá? Aí você vai utilizar o mandado de injunção. Agora, aqui, a ADO é controle abstrato, tá? Então, isso aqui, a ADO é a lei em tese, tá? Então, Tá. na prática, ambos buscam a mesma coisa. Só que se você tiver um cliente específico, né, você vai utilizar o mandado de injunção, que nós vamos trabalhar isso lá no segundo bimestre, mandado de injunção. Inclusive, eu estou até pensando da matéria de hoje não ser objeto para a nossa avaliação, porque daí a gente já estabelece a DIN por omissão e o mandado de injunção juntos, né? Então fica mais fácil da gente estabelecer as diferenças. Mas o mandado de injunção e a ADO, eles têm o mesmo objetivo, né? Buscar a regulamentação da lei, do posicionamento, né? Por algo que está sendo descumprido. A única diferença é que a DIN por omissão, eu estou questionando só a lei em tese, tá? É a mesma coisa que a DIN, né? A DIN a gente pega sempre lá uma lei específica, a gente não tem as partes. Não sei se esclareceu para você. Sim, obrigada. Seguindo aqui, então, pessoal. Então, nós vamos pegar, deixa eu pegar aqui na Constituição, o artigo 103, tá? Os legitimados são os mesmos lá do 103. Então, são aqueles 9 que a gente já viu para a ADO. Mas a gente viu que, a gente vai ver que para mandado de injunção, não preciso daqueles legitimados, porque o mandado de injunção, na verdade, a gente não vai trabalhar hoje, tá? Nós vamos só ficar aqui com a ADO hoje. Professor, Oi. o senhor consegue citar algum caso de algum mandado de injunção que foi enviado para o Congresso e está lá até hoje, sem ter sido pauta de nada? Eu tenho lá um caso específico, mas eu vou, para a gente não misturar as coisas,
vamos falar hoje só da ADO, tá? Quando eu voltar em falar em mandado de injunção, a gente entra nisso, senão a gente vai fazer uma salada aqui, tá bom? Beleza? Ok. Tá. Então, aqui, o artigo 103, parágrafo 2º, pessoal. Se puderem abrir lá. Então, o parágrafo 2º, ele fala que declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, a própria Constituição diz isso daqui que eu falei para vocês. Tá? Então, artigo 103, parágrafo 2º. Tá? Então, o Supremo, tá? Vamos esquecer o mandado de injunção aqui, pessoal. Tá? Vamos falar só dedinho por omissão. Depois a gente vai para o mandado de injunção. Senão a gente mistura as coisas. Então, uma vez que o Supremo reconheça essa ADO, tá? Ele dá ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias. Ou seja, quando eu falo em legislação, ele vai dar a ciência ao Congresso Nacional, né? Ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, dizendo, olha, vocês que têm competência para legislar, se mexam, né? Então, ele já avisa os dois, tá? Como se fosse assim, tome uma atitude. Nós temos, até porque, vocês vejam, nós estamos em 2020, né, pessoal? É muito tempo. E vocês vejam que em 1988 já se previa imposto sobre grandes fortunas, até hoje não foi regulamentado. Então, tem muitas questões pendentes, né? E aqui ele fala do órgão administrativo 30 dias. Então, por que o órgão administrativo é 30 dias? Porque daí eu não tenho invasão de poder, né? Eu não estou violando o poder legislativo propriamente dito, né? Então, é uma mera portaria. Então, normativas de hierarquia mais baixa. Né? Bom, o que ocorre também aqui? Nós tivemos uma exceção, pessoal, porque como a gente trabalha aqui, a regra é sempre que eu não posso estabelecer prazo. Né? Não dou prazos. Mas, depois vocês podem ler, teve uma ADIM, a 3682, DO 3682, em que se questionou a criação de municípios. Tá? Criação de municípios, porque estava uma festa a criação de municípios. Então, nessa especificamente, se criou um entendimento no STF e se deu 180 dias para regulamentar a questão da criação de municípios. Então, lá no artigo 96, isso aqui é mais para curiosidade, tá, pessoal? Artigo 96 da ADCT se estabeleceu, através da emenda constitucional 57, que teria 180 dias para convalidar a criação dos municípios até então existentes. Tá? Então, lá se estabeleceu que até os municípios que teriam sido criados até 31 de dezembro de 2006, poderia ser convalidado essa criação. Após
2006, o Supremo disse, olha, só pode criar municípios quando o legislador fizer uma lei, né, uma lei específica. Porque, eu não sei se vocês se recordam, mas o pessoal mais antigo, eles sabem que no Paraná tinha um deputado estadual, eu não vou citar o nome, já falecido, que esse homem criou um monte, criou mais da metade dos municípios do Paraná, ele que criava. Então, ele fazia isso conforme o interesse dele, os conchavos políticos. Tá? Então, vamos imaginar, porque quando cria um município, você cria um poder executivo próprio, né? Você cria um poder legislativo, você praticamente vai gerar uma nova comarca, cartórios. Então, isso aqui, quando se cria municípios, tem interesses inúmeros, financeiros, então nem se fala. Tá? Então, para acabar com essa festa, veio o Supremo e estabeleceu, olha, o que foi criado, né, vocês têm um prazo de 180 dias para regulamentar a criação desses municípios que já estão consolidados. A partir de agora, só vai poder ser criado se atender aos requisitos da lei específica. Tá? Então, essa foi a exceção, tá? Com relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É a exceção que nós temos doutrinariamente, que teve uma construção ali com o Congresso no estabelecimento desse prazo. Por que eu estou falando isso? Porque a regra é que eu não tenho prazo. Eu, Supremo, quando eu reconheço que existe a necessidade de uma lei, quando eu reconheço essa inconstitucionalidade, porque ela exige uma lei complementar, uma lei ordinária, eu devo apenas informar ao Congresso Nacional que eles estão inconstitucionais em relação a determinado assunto, a determinada matéria, mas não dou prazo. Tá? Então, essa aqui foi uma única exceção, tá? E foi no sentido mais de você não criar um tumulto, né? Porque, na verdade, você queria, na verdade, apaziguar os municípios que já existiam. Porque se eu simplesmente o Supremo chegasse lá, deixa eu ver aqui, pessoal, está acabando o meu tempo. Eu já vou logar aqui. Já retornamos, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, o Supremo foi só nesse sentido de apaziguar, tá? Eu vou fechar aqui o áudio e já retornamos ao assunto. Só um minuto.